Olá, boa noite. Sou o pastor Rogério, a pedido do pastor Valdigildo e do Instituto Religare. Quero nesta noite poder contribuir com o tema que ele propôs para que nós pudéssemos estarmos falando um pouquinho nessa noite, que diz respeito à tricotomia. O que é tricotomia? Tricotomia é o entendimento que se definiu que o ser humano é constituído de três partes: de corpo, alma e espírito. E eu quero iniciar trazendo definições do que é o corpo, do que é a alma, do que é espírito. Começando pelo corpo. O corpo é o aspecto físico da natureza humana ou estado materializado da pessoa. Então, o corpo também entendemos que ao Senhor criar, a primeira coisa que ele cria um corpo. Depois desse corpo ter criado, o Senhor ter preparado, tirado da matéria, formado este corpo, ele sopra sobre este corpo, né? O Espírito. E traz vida através desse Espírito que ele sopra agora neste corpo, né? Alguns entendem que Deus primeiro faz esse corpo na forma de um boneco e agora sopra do Espírito, trazendo vida a este corpo. A alma, quero trazer aqui algumas definições que as pessoas interpretam, entendem o que era a alma. Primeiro, a vida ou o eu da pessoa ou até mesmo a própria pessoa, isto é, a alma. Em teologia, é o aspecto imaterial do ser. Segundo conceito, a alma em extinção. Isto é uma reformulação do conceito do sono, o sono da alma, conforme encontrado em alguns movimentos, que diz que não existe fato em uma alma que viva a parte do corpo. Assim, após a morte, ela torna não mais existir. Ou seja, esta alma está viva, está ligada a este corpo. Quando este corpo se extingue ou morre, também esta alma não mais irá existir. O terceiro conceito é a alma em transmigração. O que é isso? É uma referência à crença segundo que a alma pode se reencarnar sucessivamente em pessoas diferentes. Terceira parte é o espírito. Literalmente, é o sopro ou um vento. O princípio de vida atribuído tanto a animais como a pessoas, isto é, o espírito. Ou, o que nós sabemos e temos é que o ser divino também é espírito. Há uma passagem em Mateus, capítulo 10, 28, que traz referência à alma. Existem outras inúmeras referências falando sobre a alma humana. Eu quero deixar aqui ressaltado Mateus 10, 28, que diz assim: não temais os que podem matar o seu corpo, mas não podem matar a sua alma. O corpo, o ser material, é o que nós entendemos que vai morrer. Vai voltar para o veio do pó, retornará para o pó. Mas e a alma? Ou o espírito? Agora nós vamos fazer aqui uma pequena elaboração dessa tricotomia. O que seria essa tricotomia? Aqueles que defendem, entendem que nós somos constituídos dessas três partes: corpo, alma e espírito. Bom, é uma porção considerável do tricotomismo que depende da metafísica grega antiga, exceto por alguma referência explícita ocasional. No entanto, a influência dos filósofos gregos não transparece de imediato. Na realidade, o fundamento mais importante do tricotomismo são certas passagens que ou enumeram três componentes da natureza humana
ou fazem distinção entre alma e espírito. Um texto básico, importante que fundamenta isso, se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que vai dizer assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, primeiro, alma, segundo, e corpo, terceiro, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que essa passagem definiu em três: corpo, alma e espírito. Outra passagem bíblica que vai trazer uma definição como essa se encontra em Hebreus capítulo 4, versículo de número 12, que vai falar a respeito da palavra de Deus, que é como uma espada, né? Que vai fazer distinção entre juntas, medulas, entre almas e espírito, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Então, outra passagem aí que fala bastante a respeito de o ser humano estar dividido em três partes. Além disso, uma trifurcação parece estar implícita na carta que Paulo escreve aos Coríntios, 2,14 até o capítulo 3, versículo 4, onde Paulo classifica as pessoas humanas em carnais, no grego sakikos, naturais, no grego psikikos, que é uma forma literal de dizer da alma, falar da alma, psikos, ou espirituais, no grego pneumáticos. Esses termos parecem fazer referência a diferentes funções ou orientações, senão a componentes diferentes dos seres humanos. Um fato é importante a gente pensar um pouco a respeito do que a Bíblia menciona a respeito do nosso ser, corpo, alma, espírito, quem nós somos de fato, criados à imagem e semelhança de um Deus vivo, é que de fato nós precisamos cuidar, né? Cuidar muito bem desse corpo, cuidar muito bem da nossa alma e estar sempre alimentando o nosso espírito da verdade de quem Deus é. O nosso alimento, a nossa força está nos alimentando desse Deus, né, que sempre nutre a sua criação. E tudo que Deus criou para a glória do nome dele é o que reflete também da glória desse Deus. Um fato que nós estamos vivendo desde o início de 2020, está bem claro aí, depois de tantas coisas que aconteceu na humanidade pós-pandemia, é que o ser humano, sem a busca desse Deus, ficando isolado, excluído de poder contemplar a natureza de Deus, estar em convívio com outras pessoas, ou até mesmo tendo uma vida espiritual, ela cai em declínio, né? Muitas são as pessoas que entraram em depressão, suicídio, algumas outras contraíram o vício do alcoolismo, ficando isoladas dentro de casa ou em ambientes a qual ela não tinha prática ou costume de estar sempre. Foi o que aconteceu nesse período de 2 anos que nós vivemos aí de pandemia. Sendo assim, nós já estamos vendo que o ser humano precisa estar tendo uma relação com outras pessoas, tendo uma relação com o ser divino, estar vivendo em grupo, né? Há uma grande importância que quando a pessoa assim vive, ela contribui para a sua parte espiritual. A sua alma sente prazer, alegria e satisfação. É na alma onde estão os nossos anseios, desejos, é na alma. E agora eu quero poder também trazer uma definição do que é o dicotomismo. Aqueles que defendem, acreditam
que o ser humano é constituído de duas partes somente: corpo físico, matéria e alma. Muitos dos argumentos a favor do dicotomismo são essência argumentos contra a concepção do tricotomismo. O dicotomismo objeta ao tricotomismo, alegando que, seguindo o princípio de cada uma das referências destacadas em versículos, como já foi lido de 1 Tessalonicenses 5:23, representa uma entidade distinta. Surgem dificuldades com alguns dos outros textos. Por exemplo, de Lucas 10:27. Jesus diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento. Aqui temos não 3, mas 4 entidades, e é difícil harmonizá-los com os 3 de 1 Tessalonicenses. Aliás, apenas um deles repete, que é a alma. Além disso, espírito e também alma são empregados em relação à criação bruta. Por exemplo, Eclesiastes 3:21 refere-se ao espírito dos animais. A criação bruta, por exemplo, em Eclesiastes 3:21. Os termos espírito e alma muitas vezes parecem ser usados de formas intercambiáveis, ou seja, alguns vão entender que alma e espírito são palavras que são sinônimos, são intercambiáveis, são as mesmas, trazem os mesmos sentido. Alma e espírito se tornam o mesmo ali. Lucas 1, 46 e 47, que tem todos os indícios de um caso de paralelismo entre alma e espírito. O texto diz assim: a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Aqui os dois termos parecem praticamente equivalentes. Há muitos outros casos. Os componentes básicos da natureza humana são designados corpo e alma em Mateus 6:25, 10:28 e muitos outros textos onde vai estar se referindo como espírito e alma sendo um só. E também há o termo de tradução. Alguns vão fazer tradução mostrando que de fato espírito e alma se tornam um só. Não há divisão, né? Que daí possibilita que nós possamos ser 3 partes. Alguns vão defender que esses dois estão andando aí numa mesma corrente, no mesmo caminho, e assim definindo o homem como 2 partes somente: corpo, matéria, sarx, né? Que quer dizer carnais ou carne, e espírito, né, onde é também definido como alma. Agora, cabe cada um de nós aí pensarmos um pouquinho no conceito, né, de qual de fato é tricotomia, dicotomia. Precisamos pensar e sempre lembrar o que de fato nossa alma anseia, o que de fato nossa alma precisa. Isso que é importante a gente pensar, lembrar que o Senhor é quem trouxe o sopro, o Senhor é quem trouxe a vida, o Senhor é quem dá a vida, o Senhor é o autor desta vida. E temos muitos textos bíblicos onde vai nos mostrar, nos ensinar a respeito dos 3, o nosso corpo, né, criado à imagem e semelhança de Deus. Este corpo onde as Escrituras pedem que nós venhamos a cuidar dele, que ele é templo do Espírito de Deus. E aí que entra aquilo que muitas pessoas estão, né, não considerando. Talvez por não conhecer, talvez por não saber, ou até mesmo sabendo e conhecendo ainda continua a ter algumas práticas, como droga,
bebida e algumas outras coisas a qual degrine a nossa saúde, a qual acaba com o nosso estado físico de bem-estar, né? Uma das prerrogativas importantes que está havendo na atualidade das pessoas se cuidarem melhor, né, do seu corpo físico. Você vê hoje as academias sempre lotadas, você olha nas praças, lugares que se fazem caminhadas, você vê sempre pessoas ali praticando uma caminhada ou uma corrida. Você vê que agora as pessoas estão dando assim uma atenção maior para o seu corpo, uma forma de se alimentar, né? Estão preocupadas com o estilo de vida que elas estão levando. Isso é um tempo que vai se passando, que as pessoas vão tendo uma informação maior, vão se conhecendo melhor, vão sempre estar procurando tentar fazer com que a nossa longevidade possa ser maior. E sabemos que quando cuidamos bem da nossa saúde, temos um bom sono, cuidamos bem da nossa vida espiritual, cuidamos bem do que pensamos, com quem vivemos, aonde estamos, isso contribui para que a nossa saúde física, mental, possa ser melhor. E é o que as pessoas têm buscado, sabendo um estado que alguns passou, né, alguns anos atrás, mentalmente, né, a qual elas foram e buscaram recursos para tentar trazer alívio ou cura. Aqueles que encontraram alívio, mesmo que foi um alívio imediato. E aqueles que não encontraram esse alívio imediato. Algumas delas se suicidaram, algumas delas ainda estão fazendo um longo tratamento, né, para que possa retomar a sua vida em sobriedade, em sanidade, como ela era antes desse período que nós vivemos de pandemia. Muitas pessoas passaram pelo luto, perca de entes queridos, isto abalou a estrutura familiar, isso trouxe um abalo no seu psicológico, emocional, sentimental. Vivemos momentos difíceis nesses 2 anos que passaram. Então, sendo assim, que todos nós possamos refletir nessas 3 partes do ser humano, que é corpo, alma e espírito. Que você possa sempre buscar cuidar-se fisicamente, que você possa sempre buscar cuidar-se espiritualmente, tendo uma vida em devoção, né, com a leitura das Escrituras Sagradas, orando pelos outros, orando constantemente a Deus, agradecendo a Deus que até aqui tem nos sustentado. Orando a Deus, agradecendo a Deus pela sua soberania, o cuidado que Ele tem conosco, o seu governo. Mesmo nesses momentos difíceis, Ele ainda continua sendo soberano. Ele ainda continua no controle de todas as coisas, inclusive das nossas vidas. Ele ainda continua no controle. Nunca perdeu o controle e nunca perderá. Sendo assim, eu quero encerrar aqui a minha participação nesse momento aqui para o projeto aí Religare, né, Instituto Religare, do pastor Valdegildo, e espero brevemente contribuir mais um pouco, assim que puder, com algum outro tema, ou continuar exaustivamente, aprofundar melhor, né, trazer outros temas aqui, ou dar continuidade no que nós já falamos aqui. Mas o fato é que nós devemos nos cuidar, tanto fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, sempre. Hoje, amanhã e sempre. Amém? Muito obrigado pela sua atenção e Deus abençoe. Um forte abraço.